Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Realmente, né? Porque se você acha que está agradando a Deus na sua natureza humana, você não está agradando a Deus. Porque o agradar a Deus não é você ir na igreja, né? Pensar que você está fazendo a obra de Deus. Então, as pessoas ficam iludidas nessa palavra aí, né? Eu vou na igreja, eu vou fazer isso porque eu estou agradando a Deus. E não é dessa maneira. Quando a gente é dominado pela natureza humana, a gente só pensa nas coisas terrestres, não pensa nas coisas celestial, não vive a celestial. Você vive aqui nessa terra, fazendo a sua natureza humana, não deixando que o espírito, que a natureza celestial nos ensina, nos ajuda, como se diz, nos mostra, né, esclarece o que é agradar a Deus. Então, quando a pessoa fica nessa humanidade, né, nessa natureza humana, então não vai agradar a Deus, porque você está fazendo as coisas da sua humanidade, no seu pensamento humano, se matando, morrendo cada dia mais. E a nossa mente não vai fluir, a nossa mente não vai ser transformada com as coisas que agradam a Deus, a celestial de Deus. Porque a natureza humana está dominando tanto a humanidade, que a humanidade está fazendo, achando que está agradando a Deus e não está. Então, é onde o Espírito de Deus vem nos alertando, né? Que nós temos que ter vida, viver em vida e viver em paz, porque essa é a natureza de Deus, é isso que agrada a Deus, fazer, ser transformada com a mente de Cristo, viver o que Cristo viveu e o que ele vive, porque ele vive em nós. Então, eu entendo isso daí. Amém? Para mim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: o que é ser controlado? Começa por aí. O que é ser controlado pela mente ou pelo espírito? Para mim, a palavra controle é aquilo que você se identifica ser. Não tem como fugir disso. Se você se vê como corpo e não como espírito, que é aquilo que você vai fazer as coisas da carne. Agora, se você entende que você é o que comanda o corpo, aí você se vê como espírito. E aí você começa a agir de acordo com aquilo que revela aquilo que você é, e não aquilo que você pensa ser. A gente precisa entender que o corpo é um mecanismo, um veículo pelo qual o espírito se manifesta, que a vida se manifesta. Sem o espírito, o corpo não é nada. Então, quando a gente fala em controle, é exatamente isso. Enquanto a gente não se lembra daquilo que verdadeiramente nós somos, a gente age no automático diante daquilo que a gente pensa ser, age como aquilo que a gente pensa ser. Então, eu penso como corpo. Então, eu dou vazão aos meus desejos, às minhas vontades, ao meu ego pessoal, aquilo que eu quero ser, a minha razão, o meu ressentimento, a minha raiva. Eu não penso, eu sou controlado pelo pensamento. Quando, na verdade, quando a gente entende que a gente é a vida, o espírito, a gente começa a perceber que o pensamento, a mente,
é uma ferramenta no qual a gente usa ele. Não eles têm que nos controlar, nós que controlamos o corpo. E aí a gente começa a agir de acordo com aquilo que nós somos, espírito. A gente tem duas mentalidades, né? A mentalidade humana e o espírito vivificante. Então, nós temos que entender que nós somos um espírito vivificante, não viver na carne, porque a natureza humana destrói a pessoa. E o espírito vivificante, ele vive, ele se regenera cada dia mais na nossa mente. Então, é um entendimento maravilhoso, essa passagem aí, né? Do controle da humanidade, do controle da mente. Eu não vejo como a natureza humana destruindo a gente, não. Eu acho que tudo foi criado com propósito. Se o corpo foi criado, foi, foi para que a vida se manifestasse. Então, ele não traz destruição. A destruição ocorre quando a gente acha que é ele. Porque aí se identificando apenas com o corpo, nós não conseguimos ver além. Porque a mente carnal, ela não consegue enxergar além. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para a manifestação da vida. Então, ela nunca vai conseguir entender as coisas espirituais. Nunca. Porque ela é carnal. O problema, entre aspas, está em a gente achar que é ela. Porque aí a gente começa a agir como ela, porque a gente está consciente disso, a gente está consciente, a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente é consciente, a gente já passa a agir. Então, se eu acredito que eu sou a carne, eu vou agir igual a ela. Então, eu particularmente acho que a existência é um processo para que a gente relembre aquilo que a gente é. Porque a gente está falando de seres eternos. O corpo é mortal, mas o que nós somos é eterno. E a gente está aqui para isso, para relembrar isso, para voltar para casa, para entender aquilo que a gente é. Entender não, relembrar aquilo que nós somos. Espíritos, vida. Aquilo que é vida não morre. O que morre é o corpo. O corpo nasce, o corpo um dia vai morrer. Como tudo aqui nessa existência. Mas a vida não, a vida é eterna. Então, eu acredito que a existência é um processo. Tudo que acontece na nossa vida não é perdido e não é por acaso. É tudo um aprendizado. Eu penso assim, pelo menos. E essa parte que fala que a mentalidade da natureza de Deus, a humana é inimiga, entra naquela parte que Jesus falou, que a gente não pode servir a dois senhores, né? Não tem como você servir a dois senhores. Ou você sabe quem você é, ou você não sabe. Então, ou você serve a um, ou você serve a outro, entendeu? A libertação está em você entender quem que você é. Quem você é? Essa é a pergunta-chave. A chave de tudo é exatamente isso, você saber quem você é. Entendendo aquilo que você é, não tem como. Aí as demais coisas são as demais coisas. Parte tudo daí, daquilo que você é, quem você é. Ah, eu sou a Viviane, carne. Eu vou agir como a carne, eu vou ser fraca, eu vou ser errante. Eu vou justificar as coisas que eu faço, porque eu sempre vou ser vítima daquilo. Agora, quando eu entendo quem eu sou responsável por tudo que me acontece. Por tudo. Não é só por mim, não, é pela humanidade. Eu sou responsável. Aí eu entendi quem eu sou, porque Por eu isso que, deixei vítima para ser responsável. Então, não tem como servir dois senhores. Não tem. e aí é que a gente tem que entender essa palavra aí, servir aos dois senhores, porque a maioria das pessoas acha que servir dois senhores é você estar na igreja ou estar no mundo, entre aspas, né?
porque o servir dois senhores é no seu entendimento. Então, mas se eu partir do princípio desse entendimento, que é da maioria, ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mundo, Aham, eu posso trazer para a espiritualidade. com certeza. Então, Deus sou eu. É. Ou eu sirvo aquilo que eu sou, ou eu permito aquilo que eu sou agir através do meu corpo, ou eu sirvo o mundo, que é a carne. Para mim é Por isso que, exatamente isso. Então, por isso que trazendo temos. isso para a religião é exatamente isso. Ou, É, ou, ou eu entendo aquilo que eu sou, e a partir daquilo que eu sou, eu permito esse espírito, essa vida, usar esse veículo que é meu corpo, e assim fazer a vontade dele, ou então eu sirvo ao mundo que é a carne e vivo escravo daquilo que eu penso e acredito ser. por isso que temos que assumir a nossa responsabilidade de sermos filho de Deus, viver como filho de Deus e sabendo que nós somos imagem e semelhança dele aqui nessa terra, porque a partir do momento que você entende isso, você assume essa responsabilidade. Você não joga essa responsabilidade para os outros, porque a maioria das pessoas joga a responsabilidade para o outro. Ah, eu não faço isso por causa de fulano, eu não vou, não sou feliz por causa de ciclano. Ah, eu não arrumei esse melhor emprego porque eu não estudei, é por causa disso, por causa daquilo. Então a gente tem que entender essa humanidade aí, esses dois senhores, esses dois pensamentos, e assumir a nossa responsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo e por todos. Se uma coisa não está dando certo ali no seu ambiente, você pode assumir aquela responsabilidade e transformar aquilo ali. Mas nem todos pensam assim, né?